Esse é o podcast Agroecologia em Movimento da UFPR. Antes de começar seu episódio, a gente vai ter a audiodescrição dos convidados e da apresentadora. Bom, a audiodescrição é muito importante para que pessoas de baixa visão ou cegas se contextualizem e adentrem ainda mais na nossa conversa. Bem, eu sou a Janaína, uma mulher negra de cabelos crespos. Eu uso óculos, estou de lenço preto no meu pescoço, estou com um vestido verde e também uma blusinha bege claro. Ao meu lado tem a Gaia, que é a nossa mascote, a nossa bonequinha, que tem cabelos crespos, de um tecido branco e preto. A sua pele é clara e seu rostinho é pintado. Ela é uma bonequinha de pano. Erva mate é cultura, tradição, história, economia e ciência. E para falar um pouquinho mais sobre essa planta incrível e tão rica, a gente trouxe aqui a Ariana Maia. Meu nome, então, é Ariana Maia. Eu sou uma mulher negra, meus cabelos são alisados, eu tenho uma jaqueta preta nesse momento, uso óculos, falo bastante e fico muito feliz em estar aqui com todos vocês. Para além, né, de todos esses processos históricos, a gente tem muitos desafios, né, nessa produção, muitos desafios na relação com essa planta. Então, fala um pouquinho para a gente. Então, gente, de tudo isso que a gente falou até agora, quais são os desafios? Eu trouxe essa foto aí porque, como eu falei para vocês, eu estou no Vale do Taquari e recentemente nós tivemos um problema muito sério relacionado a essas mudanças climáticas, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque, como a gente falou lá no início, os nossos povos ancestrais, eles já nos alertavam sobre várias situações, várias mudanças e nos davam vários caminhos. E muitas vezes hoje a gente não está escutando muito essas vozes, né? A gente acaba escutando, às vezes, vozes que não nos dão um caminho muito certo. Eu estou trazendo para vocês... E enquanto estudantes, né, da área florestal, eu acho que é legal vocês se atentarem a isso. Essa foto é a foto de um rapaz, que na verdade é o do nosso... Hoje ele é um meu sócio na Inova Mate, mas naquele tempo, piquititinho ali, ele tinha em torno de 8, 9 anos. Isso aí aconteceu em 1983, uma queda brutal de folhas de herveiras por conta de uma chuva intensa que aconteceu nos meses de abril a agosto de 1983. Esse trabalho aí, o nome dessas pessoas foram os pesquisadores sobre esse fenômeno na época. Só que pensem, isso daí aconteceu de abril a agosto, uma quantidade de chuvas que não se compara nem um pouco àquilo que nós estamos presenciando hoje aqui no Vale do Taquari, que nós tivemos aí em torno de 6 dias, 1.000 milímetros de chuva numa única região e que nós tivemos, inclusive, vários deslizamentos de terra de áreas de floresta que estavam com erva mate também. Então, essa aí foi uma ação que aconteceu em 1983. As pessoas fizeram a pesquisa, mas não chegaram a uma finalização. Disseram que a queda das folhas das herveiras aconteceu por conta do excesso de água, até porque elas não é uma espécie que tolera muita quantidade de água, né? Elas gostam de água e tudo, mas numa quantidade limitada, apesar delas estarem na floresta ombrófila mista, onde esse ombrófila quer dizer uma floresta onde tem chuvas, ela tem ali todo um mecanismo para poder se proteger e ela não tolera locais muito encharcados. Então, aí aconteceu essa queda de folhas por conta dessa situação anormal em 83, mas vejam vocês, de abril até agosto foram 4 meses de chuva que não se comparou à quantidade de chuvas que nós temos hoje aqui na nossa região. Como é que como estudantes e como pessoas que vão se deparar cada vez mais com esses desafios, com essas situações, como está sendo preparado? Como vocês estão se preparando para esses problemas? Para começar a pensar nessas mudanças climáticas e no desafio que essas plantas e as plantas desses ecossistemas vão trazer para nós. Né? O que nós vamos fazer? Porque hoje nós estamos trabalhando, nos debruçando em cima desse fenômeno e dessas ações para poder a gente entender
como é que vai ficar, além da gente diminuir, no caso aqui, a nossa produção, como é que vai ficar o sabor dessas erveiras? Como é que a gente vai começar a lidar com esses sabores e com essa qualidade desse material que no passado a gente estava acostumado de um jeito e agora a gente está vendo que vai começar a ter uma mudança porque tudo está mudando. E aí a gente vê a importância da pesquisa. E eu trouxe para vocês, dentro dessa pergunta, desse desafio, uma outra questão que eu achei muito interessante. Nós fizemos um trabalho com chás, nós trabalhamos com chás aqui, e nós fizemos um trabalho em que nós utilizamos a erva mate em cada um desses 5 tipos de chá. Só que nós trabalhamos a erva mate com outros ingredientes. E nos chamou muita atenção que cada vez que a gente misturava a erva mate com um ingrediente diferente, nós tínhamos também diferentes quantidades ou diferentes atributos relacionados aos compostos fitoquímicos que nós estudamos durante o processo desse trabalho aí. Quando eu tinha lá no primeiro quadrante em cima, onde está escrito ácido ferúlico, vocês podem olhar que no finalzinho, o mais baixinho no posicionamento à direita, é a erva mate controle. Eu diminui a quantidade de erva mate controle, eu tinha só na erva mate controle eu tinha aquela quantidade ali de ácido ferúlico, e quando, por exemplo, eu misturei a erva mate com a maçã, uva passa e a canela, que é o rótulo ali roxo, que é o chá da região sul, eu aumentei o ácido ferúlico que eu não tinha somente na erva controle, somente na erva mate apenas. E vai acontecer de ter modificações na composição fitoquímica da erva mate do momento em que ela é misturada a outros componentes, a outros ingredientes. E isso também são coisas que a gente precisa entender como acontecem nos novos produtos e como a gente vai trabalhar no campo para poder manter compostos da erva mate para que quando a gente utilize ela em outros tipos de processo, a gente consiga ter quantidades X de compostos que nessa modificação, a partir dessa união da erva mate com outras possibilidades, a gente consiga manter compostos ativos muito interessantes para quem vai fazer uso do produto. Vocês estão vendo a importância da pesquisa e tudo aí é natural, não teve nenhum produto artificial sendo colocado junto com esse material que foi feito. Esse trabalho aí foi um caso de sucesso de pesquisa e inovação aqui pela Secretaria de Inovação do Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente mostra a importância da gente ter conhecimento e a pesquisa quando a gente trabalha com produtos com vegetais, nesse caso aqui, e quando a gente trabalha com esses produtos naturais, porque muitas vezes a gente não se dá conta da importância que eles têm e da riqueza de atributos que esses vegetais eles possuem. A gente, baseado nisso, e nessas pesquisas e nessas dúvidas, porque são mais dúvidas que a gente acaba buscando por respostas e a gente procura, e a gente acaba tendo mais perguntas. A gente começou um trabalho com a Unisc, com a Univates e com a UERGS, em que a gente está desenvolvendo uma metodologia através de NIR e infravermelho para a gente poder detectar o ácido clorogênico nas erveiras, né, na planta in natura e depois nela após o cancheamento, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo no cultivo e de que forma a gente pode melhorar o trabalho dentro do cultivo da erva mate para a gente poder ter, no final, quantidades relevantes de compostos fitoquímicos da planta para uso diante daquelas possibilidades de benefícios que ela nos traz. Ali é um outro projeto que nós fizemos dentro dessas inovações e trabalhando com a pesquisa, e que cada vez que a gente vai buscar uma pesquisa, a gente vê que precisa de mais informações. Isso daí é um produto que a gente desenvolveu baseado no trabalho japonês de um matcha, de uma erva mate tipo matcha, ou seja, de um pó muito fino da erva mate, em que a gente conseguiu perceber que, por conta dessa granulometria, ele acaba tendo mais teobromina, mais cafeína, mais ácido clorogênico, mais rutina do que a erva mate para chimarrão tradicional ou premium.
Então, para vocês verem que a gente tem possibilidade de transformar a erva mate em coisas cada vez mais potentes, em detrimento daquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia e para o nosso organismo. Ali é um outro projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo, é um destilado de erva mate, em parceria com a Universidade de Santa Cruz, na Bahia, fazendo uso do fruto da erva mate, mostrando que a gente tem condições de fazer uso de toda a planta, né? E baseado naquilo que os nossos indígenas nos apresentaram, em que eles comiam o fruto e defecavam para poder fazer a quebra da dormência, baseado nesse conhecimento ancestral, mesmo muitas pessoas dizendo que o fruto da herveira seria algo tóxico, nós resolvemos fazer o projeto, estamos aí trabalhando a questão da toxicidade do fruto, mas trazendo aí um novo produto, usando toda uma economia circular de aproveitamento dessa planta. Aqui é um outro trabalho que a gente faz, em que a gente acha que é importante a gente ter as pessoas conhecendo a erva mate para poder se apaixonarem cada vez mais por ela. Esse projeto é um projeto nosso que se chama Caravana da Erva Mate, onde as pessoas vêm aqui para a nossa região, ficam 2 dias aqui conosco e a gente faz um trabalho de apresentação da erva mate desde da semente, um trabalho agronômico, chegando até a parte sensorial, onde as pessoas vão ser estimuladas a começarem a sentir os aromas, os sabores e os diferenciais da nossa erva mate. Aqui é um trabalho de análise sensorial, né, para a gente poder estimular não só esse trabalho relacionado à quantidade, mas a gente quer que as pessoas cada vez mais se atenham à qualidade da erva mate, para que a gente possa entregar a nossa erva mate como se entrega hoje um café especial, um vinho especial, um chá renomado. Então, a gente precisa de trabalhos de pesquisa para a gente poder entender os voláteis, para poder a gente entender os não voláteis, todo o trabalho de metabolômica da erva mate, para a gente cada vez mais entender o que a gente está entregando, o que a gente está apresentando. E claro que isso começa lá atrás, lá no erval, né, no campo, para a gente poder cada vez mais entender sobre essa planta, sobre essa árvore riquíssima e apresentar ela da melhor forma possível. E a gente sempre fala aqui, como a gente trabalha, no caso, com mate, né? Beba com prazer, sabendo que faz bem. Muitas vezes a gente sabe que na cultura do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, as pessoas tomam mate, no caso, ou chimarrão, por prazer, porque já faz parte do hábito. Mas a gente tem que entender que as outras pessoas, né, de outras regiões do Brasil, norte, nordeste, muitas vezes até gente do sudeste que não toma mate tostado, ou da região centro-oeste que não faz uso do tererê, poderiam usar o mate de uma outra forma, através do chá, como bebida energética, na culinária, visto que é uma planta que tem possibilidade de enriquecer bastante pratos da culinária, né, de todos os estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, a erva mate, ela faz parte, tem uma lei que coloca a erva mate como fazendo parte da alimentação escolar. A gente sabe que ainda precisamos evoluir bastante, porque a gente não quer que as pessoas simplesmente façam uso para poder diminuir a circunferência da barriga, ou porque ela traz algum benefício, mas tomar por prazer, sabendo que pode fazer bem, simplesmente assim, porque é essa a ideia da erva mate. Sempre fez o bem para quem quer que fosse, desde os indígenas até hoje conosco. Aqui são algumas referências, né, que nós utilizamos para trazer essas informações, porque é importante a gente ter referências e cada vez mais se debruçar nelas para poder aprender mais e poder desenvolver mais trabalho de pesquisa. E essa daí, então, sou eu, meus contatos, e eu fico à disposição para quem precisar de mais algumas informações. Fico muito feliz em compartilhar aquilo que eu tenho aprendido sobre erva mate com vocês. Muito obrigada. São muitas informações, né? E esse processo, eu gostei muito desse processo de se conectar com essa planta. Porque quando a gente pensa em agroecologia, quando a gente pensa em reconexão com a natureza, a gente está falando desse reconhecimento desses seres, né? Que são essas plantas que nos tanto fazem bem e que assim, muitas vezes a gente olha de uma forma utilitarista, mas a quantidade de coisas que essa planta a gente ganha mais do que a gente faz por essas plantas,
né, ao reproduzi-las, ao plantá-las, ao cuidá-las. Então, é como dizem, a gente só protege, a gente só cuida, a gente só se identifica com aquilo que a gente conhece. E exatamente. eu pude conhecer muito a erva mate aqui. Espero que você aí de casa também tenha conhecido muito sobre essa planta maravilhosa, riquíssima, que tem uma riqueza inestimável e que está aí na nossa cultura, está na nossa raiz, que resgata tanto nossos processos aí de sociedade, mas também de comunidade, de ancestralidade. Então, tem muita coisa envolvida. Agradeço demais, Ariana, sua participação. E foi uma aula incrível, né? Tudo que você trouxe aqui caminha, né? A gente vai fazendo um caminhar dentro, né, da cultura do mate. E vai mostrando que essa cultura não é só de uma região. Essas regiões são conectadas. O Brasil inteiro é conectado pelo mate, assim como diversas outras plantas aí da nossa biodiversidade riquíssima brasileira. Isso aí. Eu é que agradeço muito, foi muito bom. Eu acabo me entusiasmando um pouco quando eu falo, um pouco muito quando eu falo sobre erva mate. E fico à disposição para a gente trocar mais ideias, para tirar mais dúvidas e para deixar mais dúvidas também, porque é assim, né? Mas eu acho que é legal a gente construir juntos esse novo espaço, esse novo caminho para a erva mate. É isso. E isso tem tudo a ver com a agroecologia. Então, muito obrigada, Ariana. E as referências estarão aqui embaixo na descrição do podcast.